Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Já estava com saudades. Oi, eu sou a professora Luciana. E antes de nós começarmos a nossa nova sequência de atividades, descobrimos o nosso tema, vamos aos nossos recadinhos. Lembrando de sempre manter a mão higienizada, lavar muito bem as mãos ou passar álcool em gel. Sentar no local confortável, né? Porque lembre-se, quando você está sentado confortável, você se concentra melhor. E evitar tocar o seu rosto. E os materiais da aula de hoje, vamos lá? Relembrando, caderno, lápis, borracha, apontador. E hoje nós vamos precisar de alguns materiais a mais. Folha sulfite, 2 folhas sulfite de qualquer cor. Nós precisamos de tesoura ou régua. E lembre-se, toda vez que aparecer essa imagem significa que aquela informação você vai fazer o registro no seu caderno. E falando em registro, vamos para o primeiro registro da aula de hoje. Data, língua portuguesa. Prontinho? Anotação feita? Então, o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iniciaremos desvendando mistérios. Só que nós vamos desvendar esses mistérios por meio desse caça-palavras. Então, nesse caça-palavras, você vai encontrar 7 palavras. Tudo bem? Conforme você vai achando essas palavras, você já vai levantando as suas hipóteses sobre o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, conforme você vai achando, já vai registrando as suas hipóteses aí no caderno. Vou dar um tempinho para você. Acharam todas as palavras? Então vamos ver se você encontrou. Se não, não tem problema. Daqui a pouco eu te dou um tempinho para fazer a conferência. Vamos lá? Então olha a primeira palavra, fósseis. A segunda palavra, répteis. A próxima palavra, extinção. A outra palavra, meteoro. A próxima, carnívoro. Outra palavrinha, Paraná. E a próxima, pegada. O que essas palavras têm em comum? Né? Vamos colocar aqui para nós pensarmos. Vai refletindo aí. Lembre-se que você está levantando suas hipóteses. Então, essas palavras são palavras que têm a ver com o tema da nossa sequência de aulas. Fósseis, répteis, extinção. Será que elas têm alguma coisa em comum? Será que todas elas fazem parte da nossa sequência de aulas? Não sei, vai pensando aí, ó. Meteoro, carnívoro. E aí? Paraná. E a última, pegada. Então vejam, nós temos aqui
7 palavras. Então eu quero que você pense um pouquinho aí, reflita. Será que todas elas vão fazer parte das nossas aulas? Será que nós temos palavras intrusas? Qual é a relação entre elas? Ok? Eu vou dar um tempinho para você fazer a conferência e registrar as suas hipóteses se ainda não fez. Prontinho? Já conferiram? Pensaram mais um pouquinho sobre o que será que nós vamos falar? Bom, para desvendar esse mistério, nós vamos fazer a leitura do texto. Mas antes de fazermos a leitura do texto, nós vamos ver o site de onde nós retiramos esse texto. Então eu quero que vocês prestem atenção a alguns detalhes. Olhem lá comigo. Vejam bem onde foi retirado o texto, que tipo de texto que nós podemos ler, se é uma notícia, se é uma história, se é um poema. Sobre o que o texto vai falar quando a gente leu ali apenas o título. Será que todas as palavras que achamos no caça-palavras se encaixam no texto? Ou temos palavras intrusas? Para descobrir, nós vamos realizar a leitura do texto. Ok? Mas antes disso, vocês estão vendo ali que tem muitas informações nesse site. Daqui a pouco a gente vai ver com mais calma. Tudo bem? Então, olha lá, nós temos imagens, nós temos vídeo, nós temos texto, nós temos alguns links, né, que são as palavras que estão com cores diferentes. Estão vendo lá? Então, olhem com bastante atenção, que essa é a carinha do texto onde foi retirado. E lá no final, como vocês podem ver, nós temos algumas palavras, que a gente já vai ver o que são. Então, vamos à leitura? O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Conheço o Vespersaurus paranaensis, carnívoro pequeno e ágil que caçava no oeste do estado na época em que a região era desértica, por Bruno Vaiano. Há 90 milhões de anos, no auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná, que na época era um local árido. Era um dinossauro não muito maior que uma motocicleta. Tinha 0,8 metro de altura e 1,5 metro de comprimento, com pescoço e rabo compridos. A descrição da alçada recém-descoberta acaba de ser publicada no periódico Scientific Reporters, em um artigo assinado por uma equipe de 10 pessoas, que inclui o paleontólogo Max Langer. O Vespersaurus paranaensis, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um Velociraptor, o gênero de répteis magrelos com dentinhos afiados que faz par com o personagem de Chris Pratt nos novos filmes da franquia Jurassic Park. A comparação, porém, serve só para fins ilustrativos. Os dinos do gênero Velociraptor são conhecidas duas espécies. Viveram nos atuais territórios da China e da Mongólia há algo entre 75 e 71 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos depois do brasileiro recém-descoberto. Ou seja, os dois são distantes um do outro, no tempo e no espaço. O período Cretáceo acaba há 66 milhões de anos, com o famoso evento de extinção em massa desencadeado pelo impacto de um asteroide. Então vocês vão ver aqui a imagem da reconstituição do esqueleto feita pelo paleoartista Rodolfo Nogueira. Os ossos em dourado são os que foram encontrados. O representante inédito da pré-história paranaense, do qual foram encontrados, entre outros ossos, fêmur, patas dianteiras e traseiras, vértebras do pescoço e da cauda, foi desenterrado na cidade de Cruzeiro do Oeste, a mais de 500 quilômetros de Curitiba, capital do estado. Daí vem seu nome, Vesper. Em latim, significa oeste. E essa é a origem da palavra vespertino. Sua descoberta foi anunciada em uma coletiva de imprensa da Universidade de
Estadual de Maringá, UEM, razoavelmente próxima do sítio paleontológico. No vídeo abaixo, do paleoartista Rodolfo Nogueira, vê-se uma reconstituição do animal. Nós vamos ver esse vídeo depois. Uma das características distintivas do paranaenses são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais. Apesar disso, só o dedo central, mais comprido, ficava apoiado no chão. Os 2 laterais, mais curtos, mantinham-se apontados ligeiramente para o alto e eram usados como lâminas para dilacerar a carne de presas ou se defender. Essa história de correr apoiado em um dedo só, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é. Cavalos, burros e zebras evoluíram todos de um ancestral com 3 dedos. Mas, com o tempo, abandonaram os dígitos laterais e adotaram um imenso dedo do meio, reforçado por uma unha extra grande, o famoso casco. A ilustração mostra um dedo no chão e 2 para o alto. O paranaenses era um terópodo, o mesmo grupo a que pertence outros monstros bípedes de bracinhos curtos, como os já mencionados Velociraptors e o célebre Tiranossauro Rex. São eles que dariam origem às aves atuais, exatamente como um pombo contemporâneo. O mais recente dinossauro brasileiro tem ossos ocos e, em alguns pontos, que diminuem um pouco sua massa corporal. A formação geológica onde o novo terópoda foi encontrado não é tão prolífica em dinossauros quanto outras formações geológicas brasileiras, como a Marília, por exemplo, que já revelou dezenas de saurópodes, os pescoçudos herbívoros grandes e dóceis, com patas que parecem pilares, nos arredores da cidade de Uberaba, Minas Gerais. A cidade de Cruzeiro do Oeste já havia revelado, porém, outros animais que foram contemporâneos deles, como o lagarto Gueragama sul-americana e o pterossauro Kaiowajara do Brunsk. Ele é o 48º dinossauro descoberto em território brasileiro, que, a cada dia que passa, revela mais segredos pré-históricos. Muito interessante o texto, né? Vocês perceberam que assim que nós terminamos o texto, nós temos algumas palavrinhas embaixo. Então, essas palavrinhas que nós temos embaixo, nós chamamos de palavras-chave. Essas palavras-chave, elas nos dão a ideia principal do texto, certo? O que seria isso? Seria o resumo do próprio texto. Então, elas já indicam o que nós vamos encontrar. Nesse caso, ao invés de estar lá no início do texto, nós temos ao final, porque o subtítulo já faz esse papel também, que nós vamos ver daqui a pouquinho alguns outros detalhes. Então vejam lá, nós temos a palavra Brasil, dinossauros, paleontologia e pré-história. Então vejam só, nós vimos algumas palavras no caça-palavras que apareceram no texto. E vocês viram também que dentre essas palavrinhas que nós temos aqui, nós temos 2 palavrinhas que eu acho que você deve ter falado, nossa, mas essas 2 palavrinhas são palavras intrusas, elas não têm nada a ver com o texto. Vamos ver quais são elas? Então, a primeira aí é, olha lá, a primeira delas é meteoro. E a segunda? Olha lá, pegada. Então, nós temos aqui 2 palavrinhas que eu tenho certeza que você falou, professora, mas essas palavrinhas não apareceram no texto, será que são intrusas? Não é bem assim. Vamos ver por quê? Olha lá comigo. Olha o trecho que nós temos lá agora. O período Cretáceo acaba há 66 milhões de anos, com o famoso evento de extinção em massa desencadeado pelo impacto de um asteroide. Bom, quando a gente fala em asteroide, olha lá o que nós temos como sinônimo de asteroide, meteoro. Olha só lá no slide. Meteoro. Então, nós temos meteoro como sinônimo. Então, a palavra meteoro faz parte do contexto do nosso texto. Olha lá a imagem do meteoro lá para vocês lembrarem. Ok? E a segunda palavrinha, lembra-se que eu disse, não é tão intrusa assim. Olha lá a imagem. Isso, a palavra pegada, ela não apareceu no decorrer do texto,
Mas a palavra pegada, ela apareceu como uma imagem. E lembre-se que você já estudou isso em outras aulas, que a linguagem não verbal, ou seja, a imagem, ela faz parte também do contexto do nosso texto. Elas nos auxiliam, certo? Na leitura do texto. Então, nós podemos afirmar que das 7 palavrinhas que nós temos, todas elas participam e estão presentes no texto, porque cada uma delas nos trouxe um significado. Tudo bem? Então, as suas hipóteses se confirmaram? Eu acho que sim, né? Então você já percebeu do que nós iríamos falar no decorrer da leitura. E lembre-se que agora, antes, né, de nós analisarmos com mais detalhes, com mais atenção, algumas partes do texto, algumas informações, porque vocês perceberam que o texto tem muitas informações. Vamos analisar o site de onde ele foi retirado. Lembre-se que a gente sempre faz isso porque a gente tem que reconhecer e ver, né, um pouquinho do suporte em que aquele gênero foi retirado, até mesmo para a gente reconhecer diferentes tipos de texto. Vem comigo aqui então. Então, no primeiro, nós temos lá o site. O que é o site? O site é o endereço eletrônico, onde o texto, né, é publicado. Nós temos depois o nome da revista, Super Interessante. Super Interessante era uma revista que ela era uma revista que não era digital, não era mesmo? Era uma revista como outra qualquer, ok? E aí, agora ela também tem o formato digital, ok? E ela já é uma revista super antiga. Nós temos aqui também a seção. O que é seção? A seção é tudo que eu vou encontrar naquele site. Então aqui eu tenho a edição do mês, eu tenho todas as edições, eu tenho vídeos, eu tenho ciência, cultura, história, saúde e livros. Ou seja, é como se fossem pequenos caderninhos que eu fosse encontrando informações dependendo do assunto que eu vou querer ler. Nesse caso, o nosso é na seção ciência. Nós temos também aqui, ó, no cantinho, o menu. O que é o menu? O menu também tem as mesmas informações da seção, que são as seções. Então, é outra maneira de eu achar, né, exatamente o que eu quero ler daquele site. Nós também temos aqui, ó, a ferramenta Buscar, que é uma ferramenta de pesquisa. Então, se eu quero falar sobre um assunto que eu tenho interesse, dentro daqueles que a gente já viu, que é ciência, cultura, história ou saúde, ou mesmo livro, eu digito ali o assunto e pesquiso. E aí eu vou encontrar ali naquela revista, se aquela revista já abordou aquele tema. Nós temos também aqui o título, que nós já vimos, que é o primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Então esse é o título, né, do nosso texto. E depois nós temos o subtítulo, que lembra que eu comentei com vocês, que nesse caso nós tínhamos as palavras-chave lá embaixo, que é um resumo, é a ideia principal. O subtítulo ele funciona quase da mesma maneira. Então a ideia principal de todo o texto está no subtítulo. Conheça o vespersaurus paranaensis, carnívoro pequeno e ágil, que caçava no oeste do estado na época em que a região era desértica. Depois disso nós temos o nome do autor, que é o Bruno Vaiano. E nós temos aqui a publicação. Vocês estão vendo que tem duas informações ali em publicação. A data de publicação, que é 27 de junho, e a atualização, 28 de junho. O que é essa atualização? Atualização quer dizer que eles puderam adicionar alguma informação, eles trocaram informação, às vezes eles colocaram uma palavra que, né, que às vezes não estava correta naquele contexto. Enfim, pode ser qualquer coisa, tá? Que eles julgaram que precisou de atualização ali. Geralmente é mais informação. Nós temos aqui as redes sociais, onde você vai encontrar a revista em formato digital, não impresso, que era o que nós tínhamos antigamente, e hoje a gente tem também desse formato digital. Nós temos o assunto em destaque, quer dizer que é o assunto mais comentado naquele mês ou naquela semana, a depender do que a revista vai decidir. Nesse caso, a gente tinha sobre o Covid. Nós temos aqui a imagem, que nós vimos lá no começo no videozinho do site, que é a imagem referente a quê? Ao texto que nós lemos. Ok? Então, pensando nisso, eu vou dar um tempinho para você fazer o registro aí no seu caderno do título do texto.
Prontinho, título anotado, então vamos para a parte no pensar sobre o texto. O que nós vamos pensar sobre o texto? É sobre como ele foi escrito, algumas características dele. Nós, quando estivermos conversando sobre o texto, onde ele foi publicado, algumas informações aí você já foi pescando, não é mesmo? Então eu vou dar um tempinho aí para você pensar nessas duas questões. A primeira, para que o texto foi escrito? E a segunda, o texto que nós lemos é o quê? O que ele pertence a qual gênero? Então pensem aí que nós lemos o texto e vimos onde ele foi publicado. Então anota aí no seu caderno. Muito bem, eu espero que você já tenha anotado aí, mas se não, você me acompanha agora e anota junto. Quando a gente viu o suporte, ou seja, o site onde foi publicado o texto, ele já deu algumas pistas pra gente para responder a primeira questão. Então olha lá comigo a pergunta. O texto foi escrito para descrever uma experiência ou relatar uma descoberta? O que ficou claro na leitura do texto? Poderia ser descrever uma experiência? Poderia, mas ele não estava fazendo isso. Ele estava fazendo o quê? Relatando uma descoberta. Descoberta de quem? Do Vespersaurus paranaensis, que é o dinossauro aqui do Paraná. E olha, a segunda pergunta tem a ver também com a questão do texto, como ele foi escrito. Então, o texto que lemos é uma reportagem ou uma divulgação científica? Ele poderia ser uma reportagem? Poderia, mas ele é uma divulgação científica. Por quê? Porque nós temos informações baseadas na ciência. Então, ele é um relato de uma descoberta e é um texto de divulgação científica. Texto de divulgação científica? Você já ouviu falar em texto de divulgação científica? Eu tenho certeza que na escola, em algum momento, você já leu um texto de divulgação científica. Então, vamos relembrar, pensando no nosso texto de hoje, algumas características que nós encontramos nele. Olha lá comigo. O primeiro, baseado em pesquisas, em dados coletados. Tivemos isso no texto que lemos? Sim, nós tivemos cientistas que vieram coletar dados, coletar informações. E lembre-se, eles têm hipóteses. Nem sempre essas hipóteses podem ser confirmadas ou não. Eles precisam estudar, eles precisam de informações, de pesquisas para isso. O segundo, eles divulgam relato de descobertas científicas, que elas já foram concretizadas, finalizadas ou não. Tudo bem? Elas podem divulgar isso no decorrer das pesquisas? Claro que pode, e é fundamental, porque nós sempre precisamos da ciência na nossa vida. Próximo, transmitir as informações coletadas de maneira clara e objetiva. Quando nós lemos o texto, nós entendemos todo o contexto dele. Apesar que tínhamos palavras difíceis, né, um pouquinho mais complicadas, mas isso faz parte porque é um texto de divulgação científica. E quem nos ajuda neste momento? Dicionário, lembre-se disso. Tá? Mas fiquem tranquilos que nós vamos fazer algumas atividades hoje que vai ajudar a clarear um pouco mais o texto. Mas é um texto tranquilo, que qualquer pessoa pode ler. Vocês viram que ele está publicado num site, mas no site de uma revista. Ele pode estar no jornal, ele pode estar num site específico de ciência. Pode. Lembre-se que a gente já leu outro texto relacionado à ciência. Lembram das estrelas? Que também era direcionado para a ciência, mas era para a ciência para as crianças. Então, eles tinham uma linguagem mais tranquila ainda, tá? E nós temos
A última informação, que são estudos que a ciência comprovou ou não, como eu já havia dito para vocês. E nesse caso, eles estão estudando alguns detalhes sobre o dinossauro. Agora, então, nós vamos para o de olho no texto. Lembra que eu falei que nós vamos olhar com mais detalhes, né? O texto, algumas informações. Nós vamos dividir essa parte da aula em 2 momentos. O primeiro, você vai fazer o registro aí no seu caderno com flechinhas coloridas. Eu já vou te mostrar como. Então, olha lá a primeira pergunta. O que ocorreu no período Cretáceo? Então, você tem lá uma primeira possível resposta, que é a extinção em massa dos dinossauros causados pelo impacto de um asteroide, ou o aumento da população dos dinossauros causada pelo impacto de um asteroide. Você vai pensar e vai registrar no seu caderno a flechinha que corresponde à resposta. Vocês viram aqui, tanto a pergunta quanto a resposta tem palavras grifadas? É só isso que você vai anotar. Então, Cretáceo, o que é o período Cretáceo? Você vai registrar aí coloridinho. Se você não tem azul, não tem amarelo, tem outras cores, não tem problema. Então registra aí. Então, o período Cretáceo é, olha lá, extinção em massa dos dinossauros, que lembra que é um período em que caiu um asteroide e com isso causou a extinção dos dinossauros. E Cretáceo, porque naquele momento era o tipo de terreno que a gente tinha, né? Lembram-se que era uma região desértica, tudo mais, então era o terreno que eles tinham ali naquele momento, tá bom? Próxima pergunta lá, eu vou deixar com você para você pensar. Então, nós temos o que é um sítio paleontológico. Então, pense aí e registre no seu caderno. O que é um sítio paleontológico? São áreas que ao longo dos anos mostraram-se adequadas à formação e preservação de fósseis, ou são áreas que ao longo dos anos mostraram-se desfavoráveis à formação e preservação de fósseis. O que a gente acabou de falar, né? Quer dizer que são áreas adequadas à formação e preservação dos solos. Quer dizer que aquele solo era propício para a preservação desses dinossauros, né? Não exatamente o dinossauro vivo, né? Porque depois que ele morre, que aí fica que ele vai sedimentar. Muito bem, vamos para a próxima. Olha lá. Explique o significado da palavra em destaque no trecho. Evoluíram todos de um ancestral com 3 dedos.
Então, nós temos lá a flechinha azul relacionado com algo novo, a flechinha amarela relacionado com o antepassado. O que você acha? Ancestral, então, significa relacionado com o antepassado. Então, é algo lá do passado, ok? Bom, vocês lembram que eu disse que nós vamos dividir nossa aula em 2 momentos? Então, chegou o momento. O que nós vamos fazer agora? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho uma caixa. Dentro dessa caixa, nós temos muitas informações e que nós temos que prestar muita atenção primeiro nessas informações para depois nós analisarmos lá no texto. Tudo bem? Então, vamos ver que informações que nós temos aqui na nossa caixa. Então, olha lá. Eu tenho palavras, olha só. Então, a primeira palavra que eu vou tirar da caixa é a palavra carnívoro. Então, vamos colocar aqui a palavra carnívoro. Vai pensando aí, o que essas palavras têm a ver. Olha só a segunda palavra que nós vamos retirar aqui, é a palavra desértica. Vai refletindo sobre elas aí. Não precisa copiar, tá bom? Ainda não. Próxima palavra que eu estou tirando aqui. Vocês estão percebendo que essas palavras têm relação com o texto, né? Paleontólogo. Próxima palavra, dilacerar. Então, nós temos lá mais uma palavra. Vai refletindo. O que será que nós vamos fazer com essas palavras? Próxima palavrinha, exótica. Algumas palavrinhas já dá pra gente ir pensando, né? Associando. E a última palavrinha, contemporâneas. Contemporâneos. Muito bem. Então aqui nós temos algumas palavrinhas que foram retiradas do texto. Já que a gente está trabalhando com teoria no texto, nós vamos trabalhar com os significados dela. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Lembre-se que eu pedi para vocês 2 folhas sulfite. Então, nós vamos dobrar essa folha, tá? Para nós fazermos papeizinhos pequenininhos. Então, vamos lá. Vamos dobrar ao meio. Tá? Primeira vez. Vou dobrar no meio de novo. Tudo bem, ó. Marquem bem aqui as dobras. E mais uma vez. Estão vendo lá? Tudo bem? Você vai fazer isso nas 2 folhas. E aí você vai ficar com a sua folha igual a minha aqui. Lembre-se da régua da tesoura? Todas as partes que estão dobradinhas, o que você vai fazer? Você vai cortar. E quando você cortar, você vai ficar com vários papeizinhos desses. Nós não vamos usar todos, vamos sobrar alguns. Você pode usar em outra atividade, tudo bem? E aí, o que você vai fazer? Em cada papelzinho desse, você vai anotar uma palavrinha aqui. Tudo bem? Então, eu vou colocar a palavrinha aí para vocês, todas elas, para você anotar. Lembre-se, cada uma em um papelzinho.
Já fizeram isso? Cada papel com uma palavra? Então agora nós vamos retirar da caixa alguns significados. Então vamos lá. E depois, conforme você vai anotando nos outros papeizinhos, você já pode ir ligando um ao outro, mas não vai colar ainda, é claro, né? Que nós vamos analisar no contexto das frases, dos trechos do texto. Então, primeiro significado, alimenta-se de carne. Esse tá fácil, né? Olha o próximo lá. Próximo significado. Estuda os animais e vegetais fósseis. Esse aqui a gente falou um pouquinho mais. Próximo. O próximo significado é rasgar, cortar em pedaços. O que será que rasga e corta em pedaços? Pensando sem o contexto do texto ainda, só com significados. Outra, inusitada, algo que não é comum. Então, nós temos mais um lá, ó. Nossa próxima palavra, próximo significado, né? Vamos lá. Região seca, de vegetação inexistente. E o nosso último significado faz parte de uma mesma época, presente. Muito bem, então agora você vai fazer a mesma coisa. Se você quiser pintar um depois de azul, outro de vermelho, a cor que você quiser, fazer cores diferentes, não tem problema. Então agora eu vou dar um tempinho para que você registre agora os significados. E se você já vai sabendo os significados, vai deixando do ladinho. Não colhe ainda, porque nós vamos analisar e fazer a conferência. Prontinho, registraram então os significados? Então vamos analisar os trechos. Olha lá o primeiro, comigo. Conheça o Vespersaurus paranaensis, carnívoro, pequeno e ágil que caçava no oeste do estado, na época em que a região era desértica. Então eu tenho carnívoro e tenho desértica. Olha o segundo trecho. Artigo assinado por uma equipe de 10 pessoas que inclui o paleontólogo Max Lang. Então, nós temos a palavra carnívoro, desértica e paleontólogo. Pensando nesse contexto que nós vimos, carnívoro é o quê? Isso, carnívoro é o animal que se alimenta de carne. Então, nós vamos ligar lá. Então, liga tu aí também, que eu já vou dar um tempinho para você conferir. Desértica. Desértica lembra o quê? Deserto. Então, só pode ser região seca de vegetação inexistente, que é o que nós tínhamos aqui no estado do Paraná, muitos milhões de anos atrás. E paleontólogo? Paleontólogo é
quem estuda os animais e vegetais fósseis, que é o estudo que são dos cientistas, exclusivamente, tá, dos fósseis. Vamos para os próximos. Olha lá o próximo trecho. Eram usados como lâminas para dilacerar a carne de presas ou se defender. Essa história de correr apoiado em um dedo só, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é. E o último trecho, a cidade de Cruzeiro do Oeste já havia revelado, porém, outros animais que foram contemporâneos deles. Então, vamos pensar agora nessas 3 palavras. Dilacerar. Dilacerar nos dá a ideia e o próprio trecho traz lâminas. Quer dizer, então, que é rasgar, cortar em pedaços. Deixa eu pôr aqui mais para baixo. O próximo é exótica. O que é exótica? Isso, já até sei, né, que muitos aí já tinha ligado, né? Que exótica é algo inusitado, que não é comum, é algo diferente. E sobrou lá contemporâneos. Então, o que é contemporâneos? Quer dizer que faz parte de uma mesma época, no presente. Então, nós somos contemporâneos, porque nós estamos vivendo neste momento. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a correção. Carnívoro, desértica, dilacerar, exótica, contemporâneos e paleontólogo. Corrija lá no seu caderno. Corrigido? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Se cuide e use máscara. Tchau!